Você já deve ter percebido que Chris Griffin não é nenhum gênio, e por isso ele nem sempre acaba tomando as melhores decisões possíveis. Como por exemplo, na vez em que ele se juntou com a Meg e virou um criador de conteúdo adulto, que no início foi maravilhoso e lhe rendeu muito dinheiro. Mas no final, ele entrou em uma espiral de desgraça e acabou se vendo forçado a vender seu próprio corpo. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada na vez que o Chris se vendeu por causa de bolinhos. A história começa com a Meg preparando lindos cupcakes. Tudo para comemorar que sua menstruação tinha descido ou que ela teve um aborto. Ela ainda não sabia ao certo qual dos dois era, mas ela achava isso uma boa notícia e queria comemorar. No entanto, assim que ela deixa a cozinha por alguns segundos, o maluco do Chris simplesmente senta em cima dos cupcakes dela. E para piorar a situação, o garoto ainda tinha filmado tudo e mandado para ela, dizendo que não se podia preparar um bom café da manhã sem 2 ovos. Os ovos dele, no caso. Revoltadíssima com esse comportamento estúpido de seu irmão, Meg posta o vídeo dele no Instagram para que todos pudessem ver o quão babaca ele era. Um tempo depois, quando volta para casa, Meg estranhamente encontra o Peter a reverenciando, o que é algo bastante estranho, já que ele sempre zoa a garota. Confusa, Meg pergunta o que estava acontecendo, e Peter explica que o último post que ela fez na internet tinha bombado, e por isso, agora a garota merecia ser reverenciada por toda a família. Ainda mais confusa, Meg foi verificar o que estava acontecendo e se assusta quando vê que o vídeo do Chris sentando nos cupcakes tinha conseguido mais de 20 mil curtidas. Porém, os comentários eram bastante estranhos. A maioria das pessoas estava pedindo pro Chris criar um fanzone, o que a Meg não fazia a menor ideia do que era. Mas, por sorte, o Chris estava por perto e explica o que era esse tal de fanzone. É um site de fetiche onde se postava vídeos picantes e pessoas pagavam para assisti-los. E ouvir isso só deixa a Meg ainda mais confusa, porque para ela não fazia sentido nenhum as pessoas pagarem para ver um adolescente gordinho sentando em comida. Mas o Chris comenta que tinha gente pra caramba que pagava uma fortuna para poder ver esse tipo de coisa. Então, enxergando uma boa oportunidade de negócio, Meg faz uma proposta de parceria para Chris. Ela cuidaria de tudo para produzir os vídeos, enquanto Chris só precisaria se sentar na comida. E depois, obviamente, os dois dividiriam a grana. Mas, muito exigente, Chris pede para Meg arrumar um plano de negócio, capital inicial e um registro de empresa. E só depois disso, talvez ele aceitasse fazer uma parceria com ela, porque ele já tinha recebido uma proposta para fazer vídeos de fetiche de emagrecimento. E assim, determinada a fazer o negócio dar certo, Meg vai até o banco, pede um empréstimo e depois enfrenta longas filas para abrir uma empresa. E depois de analisar tudo que a garota tinha para oferecer, Chris finalmente aceita fazer uma parceria com ela. E então, depois de comprarem muitos equipamentos e montarem um estúdio no quarto, os dois começam suas filmagens. E Chris estava muito contente com isso, porque ele achava que estava fazendo arte. Mas o Chris rapidamente ia perceber que as coisas não eram assim tão boas como ele imaginava. Porque um tempo depois, quando ele foi a um restaurante com sua família, rapidamente acabou sendo reconhecido por alguns caras que ficavam cochichando, dizendo que ele era um nojento que se sentava em tudo, um verdadeiro vadio sentador. E ouvir isso deixa Chris bastante envergonhado. Mas então, um fã vai até ele e pede para que Chris fosse até sua mesa e esmagasse alguns abacates em cima de sua esposa. Mas o Chris educadamente explica que não podia fazer isso, porque afinal de contas, ele estava passando um momento com sua família. Mas o cara fica super revoltado com isso, e ainda por cima começa a xingar o Chris. E depois dessa desavença e de mais algumas outras com seus fãs, Chris acaba perdendo completamente a alegria de gravar seus vídeos e passa a ser uma pessoa muito rabugenta, arrogante e amarga. Pra vocês terem noção, ele começou a discutir com um inscrito só porque o cara queria que ele amassasse um brownie com o joelho, o que Chris já tinha deixado bem claro que não faria. Tudo
tudo porque ele tinha princípios e só esmagava as coisas com a bunda. Ótimo princípio esse dele, hein? E graças a esse comportamento arrogante de Chris, ele rapidamente acaba brigando feio com a Meg e com a equipe que ele tinha contratado para ajudar com os vídeos. E insatisfeito com tudo aquilo, o garoto simplesmente se demite e vai embora junto com os animais exóticos que ele tinha comprado. E sem entender por que seu irmão teve essa mudança drástica de comportamento, Meg acabou contratando o Peter para gravar os vídeos no lugar dele. No entanto, era muito mais difícil trabalhar com o Peter. Para vocês terem noção, ele se recusou a se sentar em uma gelatina só porque ela era de uma marca genérica. E ele também fazia muitas exigências absurdas para Meg, o que só deixava a garota extremamente furiosa. Mas, um tempo depois, Meg acaba flagrando Chris muito abatido em seu quarto, e ela decide ir até lá falar um pouco com ele. Então, depois de mostrar que todos os animais exóticos que ele tinha comprado acabaram se matando, o garoto diz que estava feliz por Meg ter conseguido seguir em frente e arrumado uma outra pessoa para gravar seus vídeos. E percebendo o quanto tinha sido babaca, Chris até mesmo se desculpa com ela. E sentindo sinceridade nas palavras dele, Meg aceita as desculpas. Depois disso, tudo parecia ter se resolvido. Mas só parecia mesmo, porque logo em seguida nós vemos uma cena bizarra do Chris em um beco se oferecendo para homens. Ele cobrava $5 para se sentar nas coisas. Sinceramente, espero que ainda estejamos falando só de comida. Mas um cara muito suspeito aparece e oferece $20 para que Chris amassasse um sorvete com os joelhos. E sem opção, Chris resolve abandonar seus princípios e aceita a oferta. Mas então a Meg aparece e o impede de se destruir ainda mais. E muito preocupada, Meg pergunta para Chris o que diabos ele estava fazendo. E muito abalado, o garoto diz que essa era a única coisa que ele sabia fazer na vida. Porque todos o viam apenas dessa maneira, como um grande vadio sentador. Mas, percebendo que toda essa angústia do garoto era por sua culpa, Meg diz que Chris ainda tinha muito potencial. Inclusive, ela dá para ele alguns cupcakes. E muito feliz, Chris decide se sentar neles. Mas Meg diz que não podia deixá-lo fazer isso, pelo menos não sozinho. E assim, os dois se juntam e esmagam os cupcakes. Um tempo depois, enquanto a família Griffin se reunia para assistir TV, Meg comenta que depois de toda essa aventura por trás das câmeras de vídeos adultos, Chris provavelmente nunca mais deveria querer assistir um vídeo adulto. Mas o garoto diz que ela estava completamente errada. Mas a Meg não se importa com isso, porque ela ainda tinha uma árdua tarefa para fazer, que no caso era voltar no cartório e enfrentar longas filas para fechar a empresa que eles tinham aberto. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre uma das maiores crises do casamento do Peter e da Lois. Corre lá pra ver que tá bem louco.